Senhoras e senhores, daremos início à Semana Interna de Prevenção de Acidentes, CIPAG, promovido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. Agradecemos a presença de todos. Para compor a mesa, convido o professor doutor José Roberto Kassai. Um bom dia a todos, né? E eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante e para os funcionários da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. Eu já fiz essa palestra, acho que umas 50 vezes, em mais da metade das capitais brasileiras, né? Em escolas de negócio. Já participei em escolas de biologia, de química, física, para aprender bastante, né? E no ano passado nós participamos do Global Forum, e eu achei uma coincidência, que estavam questionando qual o papel das escolas de negócio. Então, os alunos são transitórios, né? Eles passam. Os professores, de uma certa forma, são isolados, ficam nas suas departamentos, linhas de pesquisas, e estudam tanto que às vezes não tem tempo de ver o que o colega faz, né? E a gente chegou à conclusão, isso no ano passado, discutindo com a Margarida Bosch, lá de Curitiba, que quem toca uma grande academia são os funcionários. Então, eles teriam condições de dar a sua contribuição para a questão de sustentabilidade. Então, é isso que eu vou falar rapidamente para vocês, é mais no sentido assim, de um questionamento, né, e convidar a todos para que se engajem nesse processo, né, principalmente da FEA, que é uma das melhores escolas de negócio da América Latina, para que possam contribuir para encontrar soluções. Então, eu vou falar rapidamente, não vou tomar muito tempo de vocês, né? Então, vamos lá. Em 2007, nós utilizávamos essa frase do Recupero para falar de mudanças climáticas globais. Hoje não é necessário mais, né? Então, o século XX foi distorcido por uma série de problemas, terrorismo, Irã, Iraque, armas nucleares, né? Palestina, petróleo, mas esses problemas reais passam despercebidos para a imensa maioria da humanidade pobre e sofredora da África, da Ásia e da América Latina. Já as mudanças climáticas globais afetam a todos, é a mãe de todas as ameaças. A gente começava com essa transparência e a discussão era muito árida. Hoje não é necessário, hoje as pessoas já têm uma consciência maior, não é isso? O próprio IPCC, ele mostra, por exemplo, no Mapa Mundi, as áreas vermelhas são as áreas que serão afetadas pelas mudanças climáticas globais. Vocês percebem que aqui no Brasil não tem nenhuma, né? Não que o Brasil não vá ter problemas, né, com aquecimento global, é que o IPCC não tinha informações. Hoje já existem informações específicas do Brasil, né? Então a questão é se nós estamos vivendo uma crise global. Se o aquecimento global é verdade, né? O fim da era do petróleo, dos fertilizantes químicos, talvez a maior dependência que o mundo tenha do petróleo não seja nem a questão de transporte, de aquecimento, mas a dos fertilizantes. Como que era a produção de alimentos no século XIX, século XVIII? Era a própria natureza que repunha os fertilizantes, né? Através de culturas, mudanças. Hoje, como que é feito? Se a pessoa tem lá, antigamente, uma pessoa tinha 10 hectares, então ela plantava num primeiro hectare, árvores, gramas, tinha gado, tinha galinha, e cada um tinha uma função no ecossistema. Então a árvore absorvia nitrogênio da atmosfera e fixava no solo. Uma gramínea absorvia um outro elemento químico necessário e fixava. O gado, ele pisava e tinha uma função. A galinha, o esterco, etc, etc. Então a pessoa produzia alimentos no primeiro hectare e depois da colheita ele deixava descansando e ia para o segundo, né? E assim sucessivamente. Quando ele chegava no 10º, ele retornava no primeiro, né? E aquela terra já estava assim recomposta. O que acontece hoje? Hoje uma pessoa tem 100 hectares, ele planta 100 hectares. E como que fica o solo? Totalmente morto, não tem nem minhoca. Minhoca é uma raridade hoje.
E como que faz no ano seguinte? Ao invés de repor a natureza, graças aos fertilizantes químicos, no ano seguinte você continua plantando indefinidamente. Então, esse foi o grande milagre do petróleo que possibilitou a alimentação no planeta das pessoas. Tá? Então, essa talvez seja a maior dependência do petróleo. A perda da biodiversidade, erosão e desertificação, tráfico de drogas, criminalidade, guerra, que são problemas mais comuns, né? Explosão populacional, esgotamento da disponibilidade de água, solo agrícola, êxodo rural, migrações internacionais, né, empobrecimento e concentração da riqueza e talvez o maior aqui, alienação cultural e política. Né? A gente conversa com os alunos em relação ao evento da FEFELESH, né? A gente chegou à conclusão, articulação política, 10 para eles, 0 para nós, da FEA. Em conteúdo, talvez seja o contrário. Então, a gente teria que aprender também com eles e eles aprenderem com a gente, né? Fazer um equilíbrio entre eles. E nós fizemos essa pesquisa, se isso é realidade ou ficção. Tá? Fizemos uma enquete na FEA, né, com 150, foram mais de 150 alunos, professores, funcionários, e a conclusão que nós chegamos foi isso. Graças a Deus, 62% da população da FEA acredita que que o mundo está passando por esse problema, tá? E 37% acredita que não. Desses que acreditam que não, 9% são indiferentes. Eles falam, isso aí é mídia, aquecimento global, isso já aconteceu na natureza, vai acontecer novamente, então eles não se preocupam. 28% acha que não é sério. Se tiver algum problema com alimento, com energia, com transporte, com aquecimento, com doenças, a ciência vai achar uma solução e resolve como sempre fez. Né? Agora, desse grupo, 18,8% acham que é sério, 37,5% acha que é muito sério, mas a maioria desse grupo aqui acha que a solução é a busca de um desenvolvimento sustentável. E tem uma turma aqui que acha que o problema é tão sério que o mundo vai acabar. Né? Eles não acreditam. Né? Tem professor, tem funcionário, já conversei. Tem um professor que eu conversei com ele e falou assim, Kassai, para mudar esse mundo tem que mudar o consumo, o hábito, a postura. Para mudar tudo isso tem que mudar internamente no ser humano. E eu não acredito no ser humano que vai mudar. Então ele acha que o mundo vai acabar, ou em 2012, ou em 2062, ou 2050. Né? Então, são esses extremos. Né? Eu participei recentemente de um evento promovido pelo professor Abramovay lá na reitoria, Antropoceno. O mundo já está adotando uma nova nomenclatura para a era em que vivemos. A atual era, dos últimos 15 mil anos, né, chama-se Holoceno. Eles estão tentando mudar isso para Antropoceno. O que é o Antropoceno? É uma nova era geológica caracterizada pela ação do homem. Ou seja, os Estados Unidos já utiliza, vai ter um evento no final desse ano, para na Rio 92, no ano que vem, propor para que o mundo passe a adotar essa nova era. Então, segundo o pessoal de meteorologia, de física, de química, dessas ciências duras, a mudança que houve na atmosfera e no planeta é tão grande que caracteriza essa nova era geológica. Tá? Ou seja, mudou muito. Eu assisti uma outra palestra de um biólogo, nenhuma criatura no planeta foi capaz de se auto-extinguir. Né? E a única que talvez tenha essa capacidade seja o ser humano. Então é isso que caracteriza nessa nova era. E aqui o professor Inácio Sachs, né? Ele é um polonês, mora na França e mora aqui no Brasil também, tem um contato grande. E a grande questão que a gente coloca é exatamente esta. Olha aqui, em 1802, a população do planeta atingiu o seu primeiro bilhão de habitantes. E no mês passado, foi mês passado, ou esse mês, né? Mês passado, a gente atingiu 7 bilhões. Né? E as previsões indicam que nós teremos 9 bilhões na metade desse século. Né? Então, como que a gente vai resolver esse problema? Né? E a população vai continuar consumindo, e o aquecimento vai continuar aquecendo. Como resolver esse problema? É essa questão que implica. Tá? Esse quadro, eu vou passar rapidamente, é o histórico das mudanças climáticas. Nós estamos aqui em 2011, eu coloquei uma interrogação, né? O ano que vem eu preencho.
E ele vai indo para trás também. Ó. A última inserção que nós fizemos foi em 1712. Em 1712, um engenheiro inglês, ele inventou uma bomba para extração de água das minas de carvão. Como que era movida uma bomba em 1712? Energia elétrica não tinha. Era movido a quê? Não tinha bateria, né? Vapor, provavelmente, né? Então, como que era feita a extração de carvão mineral? Você cavava a mina, só que depois ela enche de água, que nem um poço caipira, né? E aí você impedia de você explorar em grandes profundidades. Aí esse engenheiro descobriu a mágica, essa bomba para extrair a água. E aí, na verdade, a Revolução Industrial começou aqui. Esse é o grande culpado até hoje. Ele deve estar se retorcendo lá no túmulo dele, né? Aí logo em seguida, alguns ganhadores de prêmios nobres que eu pesquisei já falavam do efeito estufa. O petróleo foi descoberto em 1850. Logo em seguida, o plástico foi inventado. Os gases do efeito estufa já tinham pessoas pesquisando. O Henry Ford, do veículo, né? Você vê que a invenção do veículo é coisa recente, é questão de um século, né? Esse aqui é interessante, a curva Killing, Charles Killing, ele faleceu em 2005. Quando ele era criança, ele tinha um hobby, ele era apaixonado por gases. Então, diz que desde pequeno ele fechava os olhos e sonhava com gases, ele ficava vendo bolinhas assim nos sonhos dele. Aí ele se formou em química, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, em química. E o hobby era fazer medição de gases. E ele se apaixonou pelo CO2. Então ele media, ele pegava uma porção de ar, né, e media oxigênio, hidrogênio, etc. E o CO2 dava 314 ppm, partes por milhão. E aí ele ia para outra cidade, media 314. Aí ele subia a montanha e imaginava, a concentração vai ser menor porque não tem poluição. Dava exatamente 314. Ia para outros países, atravessava o oceano, dava sempre 314. E ele descobriu essa propriedade solidária dos gases, que é o que caracteriza as mudanças climáticas. Então, o efeito das mudanças climáticas é solidário para todo o planeta. Não importa se a poluição é nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, na Amazônia, no Brasil, ou seja, vai ser igual em todos. Em 1957, o que aconteceu? Ele foi medir, aumentou para 315. Aí ele ficou preocupado. Como ele era um louco, estudava esse negócio de efeito estufa, mudanças climáticas, ele já começou a ficar preocupado. Em 1958, subiu para 316. No outro ano, subiu para 317 e não parou mais de subir. Né? Então, ele é o único que fez essa medição, que fez essa contabilidade, né, dos gases no mundo. Vocês sabem o limite para que a temperatura média do planeta não ultrapasse 2 graus médios? Então, estava em 314. Qual que é o limite? O limite é 380. Vocês sabem quanto que está hoje o ppm de CO2? Vocês têm ideia? Hoje está, eu marquei aqui, vamos ver. Hoje está 391. Acho que eu marquei em outra. Ou seja, já ultrapassou. Então, pelo menos 2 graus de aumento na temperatura média do planeta, isso é irreversível. Né? Essa consciência ambiental, no mundo, começou na década de 60, depois na década de 70, lá num grupo na Europa, que tiveram bastantes problemas ambientais. Aqui no Brasil começou em 1992, com a Rio 92. Né? A FEA, nós temos professores que já estudam isso desde a década de 80, né? Os professores Ricardo Abramovay, José Eli da Veiga, da economia, o professor Jacques Markowitz, né, que trouxe a discussão de forma mais intensa. Então, essa consciência é recente no Brasil e a FEA é uma das pioneiras. Né? Que mais aqui? ICE Score, isso aqui é importante. Existia um grupo de cientistas que estavam questionando o aquecimento global, dizendo que isso era uma questão natural, cíclica. E o que ele fez? Ele fez experiência no Ártico. Né? No polo, ele fez perfurações de gelo, cilindros, para comprovar que não era verdade a questão de aquecimento.
E eles fizeram perfurações assim de 3.000 metros de tubos de gelo. Como que funciona? A cada ano a neve forma uma camada, aí ela vira gelo, solidifica, aí no outro ano vem uma outra camada. Então, quando ele fez essa perfuração, ele conseguiu avaliar as moléculas de ar da atmosfera daquela época. E ele retrocedeu, fez um histórico de milhares e milhares de anos do planeta Terra. E qual é a conclusão que ele chegou? Que a composição dos gases do efeito estufa do CO2 se manteve inalterado durante esses 15.000 anos, né? E nesses últimos 200 anos que realmente começou a haver. Então, aqui foi a prova de que a questão de mudança climática global foi provocada pelas ações humanas, pelas indústrias, pelo crescimento, pelo desenvolvimento, né? Então, essa foi a prova cabal. Aí tem uma série de outros, o relatório do IPCC, Agenda 21, a Bolsa de Chicago começou a vender ações de empresas sustentáveis, protocolo de Kyoto, etc, etc. Tá? Vamos passar aqui. Esse daqui é um engenheiro inglês que inventou, olha a bomba dele aqui, movida a vapor, né? Esse foi o grande culpado aí. Aqui é uma mina de carvão, mina de cobre nos Estados Unidos. Isso daqui é olha aqui, a água, ela tem 1.780 pés, 900 pés dessa mina já está contaminado com esses metais aqui, ó. Água com arsênio, cádmio, pirita, etc, etc. A água pode ser tão ácida como o ácido da bateria. Então, é uma mina abandonada e a água está subindo. Quando ela atingir os lençóis freáticos, vai afetar toda aquela região, as cidades vizinhas. E eles não sabem como resolver isso. Então, é uma tragédia anunciada. Essa aqui é uma foto de satélite, né? Olha uma outra foto do Chile, né? Olha o que a gente faz, né? A depredação. Tiramos as florestas, explorando. Então, as empresas acabam explorando a natureza com uma escala muito grande, né? Esse foi quem descobriu, teoricamente, né, o petróleo, pelo menos em escala industrial, né? Isso aqui é uma foto dele no Museu de Cera. Olha como era feita a exploração de petróleo. Era muito mais fácil do que hoje, né? Do que o pré-sal. Olha o Ford, né? Eu gostei dessa frase dele, né? Se talvez perguntasse na época para as pessoas como que eles gostariam que fossem os meios de transporte, teriam que ser cavalos mais velozes, né? Eu hospedei um rapaz, um mestrando de física em casa, né? E comecei a conversar com ele. Falei, escuta, você acredita em mudanças climáticas globais? Claro, acredito. Vai haver aquecimento? Vai, professor. Nossa, e eles têm uma mentalidade. Eu perguntei, como que vai ser o carro do futuro? Vai ser em álcool, biodiesel? Que nada, professor. Energia nuclear? Não. Vai ser o quê? Vai ser de hidrogênio. E como que vai ser o carro? Vai levitar, vai flutuar. Mas como assim? Não, mas já existe. Então, esse pessoal das outras áreas estão assim lá na frente. Teve um evento na semana passada da BMF Bovespa, e eu fiz uma pergunta para o Mervyn King, que era o presidente dessa comissão que veio para o Brasil. Eu falei, lá na FEA a gente tem algumas disciplinas e nós já estamos conversando com os alunos sobre a questão social, ambiental, econômica, né? Qual que é a mensagem que o senhor teria para dar para eles? Ele falou assim, não precisa falar nada, a juventude já sabe, né? Não precisa, nós que estamos atrasados, né? Os professores. Esse aqui é o Charles Keane, né, que faleceu em 2005, ele até ganhou um prêmio Nobel. Olha a escala dele, né? Então, essa aqui é a escala emblemática, ou seja, a temperatura, o nível de CO2 mudou e a temperatura está subindo. E aquecimento global não significa só calor, é a temperatura média. Então, por exemplo, em algumas regiões da Europa, você pode ter, por exemplo, a temperatura atinge 20 graus negativos e na mesma semana sobe para 40 graus positivos. Então, é um misto de calor e frio. E essas mudanças, segundo esses cientistas, são inevitáveis hoje, né? Olha o rapaz que fez a pesquisa, ele ficou durante 10 anos no polo, imagine, sozinho, né? Acho que se ele pelo menos estivesse com a namorada, com a esposa... Mas ele fez essa pesquisa, né? Olha aqui o cilindro, olha o cilindro na mão da pesquisadora, olha aqui uma barra de gelo, olha aqui também, olha a cor, como muda, né? Então, essa foi a pesquisa, foi o DNA do planeta Terra. Então, aqui tem a história nos últimos milhares de anos, onde se prova que a atmosfera hoje é diferente. O IPCC, né, o Al Gore ganhou um prêmio Nobel. Olha a Rio 92, aqui uma foto no Maracanã, né?
A Rio 92 foi a reunião mais importante no mundo, e na época, aqui na FEA, a gente nem comentava, né? A primeira reunião foi em Estocolmo, né, há 40 anos, mas se reuniram lá meia dúzia de representantes dos países. E em 92 estiveram presentes representantes praticamente de todos os países, dos 190 e poucos países que compõem a ONU. Né? Então é por isso que no ano que vem vai ter a Rio mais 20. Eles estavam cogitando de chamar de Estocolmo 40, mas chegaram à conclusão que a reunião que houve no Brasil foi a mais importante. Né? Protocolo de Kyoto. Esse Nicholas Stern, ele trabalhava no governo britânico, e o que ele fez? Ele pegou todos os relatórios do IPCC, que falava sobre mudanças climáticas globais, e fez um cálculo de quanto vai custar isso no PIB, quanto que vai custar isso para as empresas, a mitigação. Né? E foi a partir desse ano que ele publicou o relatório que o mundo, as empresas começaram a olhar para esses relatórios. Né? Em 2009, o professor Jacques Markowitz coordenou um estudo que nós chamamos de versão brasileira do relatório Stern, e se chama Estudo Econômico das Mudanças Climáticas do Brasil. Nesse relatório, tudo o que pode acontecer com o Brasil até o final do século tem nesse relatório. Então, quais são as regiões que vão ser mais afetadas? Quais são as regiões que vão ser inundadas? E diferentemente do relatório Stern, o relatório brasileiro, além de mostrar os problemas, ele mostra as soluções possíveis. Então, por exemplo, vai inundar aqui essa área litorânea, o Rio de Janeiro, as praias, né? Esse povo vai para onde? Então, ele já verificou para onde vai. Então, tem que ter estrada, tem que ter saneamento, tem que ter produção de alimentos, né? E aonde inunda? Quais são os possíveis novos negócios? Então, piscicultura. Então, esse relatório tem tudo o que acontece. O que acontece com os alimentos, com arroz, com feijão, com a soja, com o trigo, né? E o relatório é assim, se a temperatura média do planeta subir 0,25 graus, o que acontece? Se subir 0,50, e vai subindo, né? O café, por exemplo, ele vai descendo, né? Em 2050, diz que vão plantar café em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e na Argentina. Tá? Então, esse relatório brasileiro já existe. Aqui eu não vou nem falar, senão assusta. Né? E esse é um trabalho que a gente fez aqui na FEA. Começou lá no Departamento de Contabilidade, depois nós tivemos colaboração do pessoal da Economia, da Administração, depois nós fomos lá para o PROCAN, pegamos o pessoal da Biologia, o pessoal lá da Energia, do IPEM. Né? E hoje é um grupo que, além de pessoas da FEAS, tem agrônomos, biólogos, químicos, físicos. Né? E o que nós fizemos? Nós montamos o balanço contábil do planeta e de países. Acho que foi a primeira vez que foi feito. Né? E a gente usou essa palavra que chama-se biomimetismo. O que é o biomimetismo? Vem da biologia. É você imitar a natureza, verificar o comportamento da natureza e aplicar numa empresa. Tá? Então, o que é o balanço de radiações? Toda a energia que entra no planeta tem que sair. Quais são as 3 fontes de energias que existem no planeta? Qual é a primeira? Principal, é o Sol. Qual a segunda? É o calor interno da Terra. E a terceira? É a Lua. Eu não sabia por quê. O professor lá da Unicamp explicou. A Lua tem um tamanho, tem uma gravidade. A Terra também é diferente. Então, quando elas estão mais próximas ou mais distantes, isso afeta o movimento das marés, que provoca o vento, que na verdade é essa energia que possibilita a agricultura no planeta. Tá? Eu tenho uma disciplina lá na Unicamp chamada contabilidade ambiental. Ele mede essas 3 energias e apura os balanços das empresas. É fantástico. Então nós montamos o nosso balanço contábil com base nesse conceito. Aqui é contabilidade, né? É isso que a gente ensina para os nossos alunos. Né? Uma empresa tem o ativo, é o que ela tem. Tem o passivo, é o que ela deve. E aqui é o patrimônio líquido, que é a parte da riqueza, é o quanto vale. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem casa, carro, moto, tem um monte de coisa, mas está tudo financiado. Né? Então, na verdade, aqui é zero. Então, o que a gente avalia numa empresa não é só o ativo, mas também o patrimônio líquido. Então, nós avaliamos o patrimônio líquido dos países. E olha como que foi feito isso. Eu vou ler aqui, mas não se preocupe se vocês não entenderem, que nem nós da área contábil a gente entende.
A gente só consegue entender isso com a ajuda dos biólogos, dos químicos, dos físicos, né? Como que nós avaliamos o ativo ambiental? Avaliamos pelo PIB per capita, ajustado pelo consumo médio de energia em tonelada equivalente de petróleo. Eu já explico o que é. O patrimônio líquido a gente avaliou pelo saldo residual de megatonelada de carbono convertido em dólar pelo custo de captura de carbono. O que é isso? Nós medimos quanto que cada país vai emitir de CO2 até 2050, em 16 cenários. Então, se houver queimada, se houver desmatamento, se houver uso de tecnologia para absorção de CO2, se cumpriu o protocolo de Kyoto ou não, foram 16 cenários. E, ao mesmo tempo, nós avaliamos quanto cada país tem de estrutura natural para absorver o CO2. Então, basicamente, terra, água, solo e as florestas, que são mais importantes. Então, quanto cada país vai emitir e quanto cada país vai absorver pelas florestas. E o patrimônio líquido representa o saldo líquido, a riqueza líquida. E por diferença, nós apuramos o passivo, que é a verdadeira dívida do país para com o planeta. E eu já vou mostrar os resultados para vocês. A primeira amostra que nós levantamos foram esses países, 7 países, né? Que é o Brasil, Rússia, Índia e China. Agora entrou a África no BRIC, né? Os Estados Unidos, a Alemanha e Japão. Então, esses 7 países representam 32% da terra do planeta. 48% do consumo de energia, tem 50% da população, né? Olha, 3 bilhões e meio, quase 70% do PIB, né? E eu já vou mostrar os resultados para vocês. Por exemplo, aqui, ó, a população, quem se destaca? Índia e China. A Índia já chegou a 1 bilhão e 200 de habitantes. A China, 1.400. É muita gente, né? E na Índia é mais apertado, né? Olha aqui, ó. Na China tem 138 pessoas por quilômetro quadrado. Na Índia tem 346, tem muito mais gente. Então, quem teve a oportunidade de ler, ou estudar, ou viajar para a Índia, eu não tive, né? Diz que é uma pobreza muito grande, né? Uma diferença muito... A pobreza brasileira não chega aos pés, né? A Rússia se destaca pelo tamanho. Olha a Rússia, ele é o dobro do país, né? Os Estados Unidos, obviamente, se destaca pelo dinheiro. É a potência mais rica do planeta, ó, 14 trilhões, né, o PIB. Olha a renda per capita, o PIB per capita. O Brasil tem um PIB per capita de 10, o americano médio, né, 46. Então, o padrão econômico, o padrão de vida é muito superior, né? Os Estados Unidos sozinho consome 23% da energia do planeta. O Brasil se destaca pela floresta. 57% da área do Brasil é de floresta. Basicamente a Amazônia, tem um pouquinho de Mata Atlântica e tem um pouquinho de Cerrado. Tá? É por isso que o mundo está de olho na gente aqui. A população do mundo é urbana, ó, 80, 84, 73, população urbana, com exceção da China e na Índia, que é rural. Internet, Estados Unidos, ó, 72% dos lares já têm acesso à internet, o Brasil está aumentando, ó, 35%. Né? Aqui, graças ao departamento erudito, aí, a gente já está usando muito, né? Graças a Andréia. Água. Olha só aqui, na Índia e China, 89% tem acesso à água potável todo dia. E na China, 88%. Então, ó, pelo menos 10% da população aqui não tem acesso à água. E fazendo essa conta, nós temos 1 bilhão de pessoas no planeta que não tem água. O brasileiro não sabe o que é não ter água. Água para beber, não é água para tomar banho, para lavar louça, lavar o carro, quintal, né? Ou seja, a pobreza no mundo é muito grande, né? No mundo tem mais homens ou mulheres? No mundo tem mais homens. Tem 26 bilhões de homens a mais no mundo. Aonde estão esses homens? Aqui, ó, que está menos de 50, na Índia e na China. Então, diz que chinês para casar tem que sair do país, né? Tem gente que vai fazer pós-doutorado fora para conseguir achar uma mulher. Ou aqueles casos que a gente vê na televisão, né? Eles raptam uma mulher, né? Uma família rapta e cria como se fosse filha para garantir o casamento do filho, porque não tem. Né? Isso graças à política que teve, né? De privilegiar o sexo masculino, né? Hoje está faltando mulher. O índice de desenvolvimento humano, que ele mede não só o dinheiro, mas mede educação, longevidade, etc., etc.,
A gente vê que quanto maior o crescimento econômico e o consumo de energia, também maior o HDI. Então, aonde tem dinheiro e aonde tem bastante energia, o HDI também é alto, né? A expectativa de vida ao Brasil aumentou para 73 anos, né? Olha aqui na Índia e China, 64 na Índia. Se for para a África, é 33, 34 anos a expectativa de vida média, né? E a biodiversidade ameaçada. Então, deixa eu mostrar o resultado. Esse foi o resultado das medições de CO2 que eu falei, naqueles 16 cenários. Então, olha aqui, em 2020, o mundo, você viu que está para baixo? Então, está negativo. Aqui, ó, nós fizemos o melhor, o pior e a média, o provável. Então, está negativo. Ou seja, na contabilidade do planeta, em 2050, o mundo vai estar falido. Se fosse uma empresa, né? Porque o nível de CO2 aqui, o que vai emitir é muito maior do que todas as ações para absorver CO2. Vamos olhar para 2050. Em 2050, a mesma coisa, só aumentou a escala. Ou seja, o mundo vai estar falido. Somente Brasil e Rússia terão saldos positivos. É por isso que estão de olho no Brasil desde a década de 70. Né? O pessoal lá de fora sabe mais do que nós, né? E aqui é sinônimo do quê? Aqui é a floresta amazônica e aqui é a floresta boreal que está debaixo do gelo lá na Rússia, né? Olha só que interessante. Esse gráfico aqui, ó, tem o índice de desenvolvimento humano, ou seja, quanto maior, melhor. E aqui tem consumo de energia. Então, olha só, quanto mais consome energia, melhor a qualidade de vida. Olha os Estados Unidos, ele consome aqui, ó, quase 8, 9 toneladas equivalente de petróleo, aqui, e tem um nível de qualidade de vida aqui em cima. O Brasil tem uma situação mais sustentável, porque ele não consome tanta energia, mas tem um índice de desenvolvimento razoável. Tá bom? Então, o que seria um país sustentável? Seria próximo aqui, ó, teria que consumir pouca energia e promover um padrão de qualidade de vida melhor. Tá? E aqui começa a nossa conversa. Olha aqui, pessoal. Essa conversa, mesmo para nós, é difícil, né? O consumo médio mundial de energia corresponde a 1,69 TEP, tonelada equivalente de petróleo. A gente converteu isso para uma linguagem mais fácil e corresponde a 46.300 quilocalorias por dia. Então, se a gente pegar toda a energia do mundo, não só elétrica, petróleo, nuclear, toda a energia do mundo, dividir por 7 bilhões de habitantes e dividir por 365 dias do ano, a média mundial é 46 mil quilocalorias. Quanto que tem uma refeição? Uma refeição tem quantas quilocalorias? De quarta-feira aí na Angelina, aí, uma feijoada. Chegam às 2.000 calorias com a caipirinha, não é isso? Então, se você somar todas as refeições do dia, somar transporte, somar iluminação, internet, somar toda a energia que você gasta, a média mundial é 46 mil por dia. Vocês têm ideia do Brasil? Qual que é a média brasileira? Chuta. 29. Então, o Brasil consome menos do que a média. Vocês têm ideia dos Estados Unidos? Estados Unidos vocês não acertam. Mais de 80. Mais que o dobro. O dobro dá 90? Mais de 90. Mais de 100. Chuta. Mais de 120. Mais de 135. Mais de 200. 230. Então, quando a gente ouve falar, você pega o José Goldenberg da física, o mundo não pode se espelhar no nível de qualidade de consumo dos Estados Unidos. Não pode mesmo, não tem, é impossível. Tá? E Bangladesh, que é um país ali perto da Índia, da China, né, um país pobre, é o país mais afetado de mudanças climáticas globais. Quanto? Não chega a 4. A média, né? Isso não só alimentação, incluindo aquecimento, transporte, né? Você vai falar para o pessoal da Índia e da África para não cortar árvore. Se não cortar árvore, não faz comida, né? Não tem fogo. E São Paulo? Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Eu já vou mostrar. Tá? Então, olha os Estados Unidos, 231, olha o Brasil, 29, olha a China,
A China tem um padrão de vida médio abaixo do Brasil. Olha a Índia, 8, né? Ó, Alemanha e Japão são altos, a Rússia é alto, né? Lá precisa de calor para aquecer no inverno, né? Portugal é mais alto, a Europa, né? Os países desenvolvidos é tudo alto. E Bangladesh é pobrezinho aqui, tá? Aqui é uma brincadeira, né? Um aluno que trouxe. Essa americana quer bater o recorde de peso, né? Ela consome 22 mil calorias de comida, né? E aqui um da África, né? Olha que coisa. E aqui é uma foto de Bangladesh. Eles já reconhecem que eles são os países mais afetados, né? E os cientistas já vinham falando isso há décadas. Esse é um trabalho do Goldenberg. Você sabia que o professor Goldenberg já ganhou 3 prêmios Nobel? Né? O prêmio Nobel de Economia, na verdade, não é prêmio Nobel. É um banco suíço que empresta o nome Nobel, mas é um prêmio Nobel alternativo. Ele que dá o dinheiro e entrega no mesmo dia da Fundação Nobel. Então, se considerar os outros prêmios Nobel, a gente tem aí uma meia dúzia de brasileiros que já ganharam o prêmio Nobel. O José Goldenberg, que sempre está aqui na FEA, já ganhou 3. Quando ele ganhou o primeiro, ele estava dando uma palestra aqui na sala do Isaac Kruglianska, e a gente soube por um jornalista, e eu conversei com ele. Falei, professor, o senhor ganhou mesmo um prêmio? Ganhei. E como que é? É dinheiro? Dinheiro também. E chega a $800 mil. Né? Então, ele é muito reconhecido, né, pelos estudos que ele está fazendo de questão de energia para fora. Tá? Vamos correr um pouquinho aqui. Aqui também. Olha o Brasil. A média brasileira é 29, pessoal, né? São Paulo é 40. Por incrível que pareça, São Paulo ficou em segundo lugar em questão de consumo de energia. O estado que mais consome energia no Brasil é Espírito Santo. O estado que consome menos energia é Piauí. Olha só. Tá? Então você vê que os estados mais ricos estão aqui na frente. Os estados mais pobres estão aqui. Então, o consumo de energia, ele tem a ver com a parte econômica. Tá? Então, a FEA, por exemplo, graças aos pioneiros aí da questão, não dá para estudar só dinheiro, tem que estudar energia, tem que estudar alimentos, tem que estudar doenças, né? Aquecimento global, etc, etc. Tá? Então, olha como que nós fizemos, pessoal. Para os Estados Unidos produzir, por exemplo, $1.000 de PIB, é diferente do Brasil produzir $1.000 de PIB. Por quê? Quem que destrói mais o meio ambiente? Os Estados Unidos. Então, é isso que a gente chama de depreciação ambiental. Então, o que, que aconteceu? Nós apuramos esse balanço e calculamos a depreciação ambiental. Então, pegamos aqui o PIB americano, subtraímos a depreciação pelo consumo energético. Quanto mais consome energia, mais deprecia a natureza. Né? Aí o que acontece? O ativo dos Estados Unidos, de 46 per capita, cai para 5. O Brasil, ele tem um PIB per capita de 10. Como consome mais ou menos uma TEP, você viu que não caiu tanto. Né? E assim sucessivamente. Então, o que a economia faz hoje? Por exemplo, com o pré-sal, o que vai acontecer com o PIB brasileiro? Vai aumentar, não é isso? Só que o que acontece com a reserva natural do país? Não vai diminuir? Porque o PIB atual ele não considera a depreciação, ele só considera a extração. Então, se considerar a depreciação, aí pode dar negativo. Tá? Então, por exemplo, o que acontece com o Golfo do México, lá que teve aquele acidente de petróleo? O que acontece com o PIB naquela região? Vai aumentar, porque vai ter um monte de empresa. O que acontece se tiver uma epidemia de doença? O que acontece com o PIB daquele país? Aumenta, porque vai produzir mais remédio, mais hospitais, mais não sei o quê. Então, na verdade, a contabilidade do país deveria seguir a contabilidade da empresa. O que a empresa faz? Considera o dinheiro que entra, mas diminui a depreciação, porque o seu patrimônio está diminuindo. Então, se nós aqui nós consideramos, né, essa depreciação. Então, olha só, os Estados Unidos ele tem uma depreciação ambiental de 19%, ou seja, para cada $1 que ele produz, ele devia guardar 19% para pagar isso para o planeta. Olha a China em 2050, 31%, isso já projetando o crescimento chinês, né? Japão, Índia. O Brasil é o único positivo, junto com a Rússia.
Ou seja, o Brasil, mesmo usando todos aqueles cenários, com um pouquinho de desmatamento, um pouquinho de queimada, um pouquinho de tecnologia, o saldo dele é superavitário. Ou seja, a natureza está fazendo um favor, basicamente as florestas, né, um favor para o restante dos planetas. Tá? E esse foi o resultado, pessoal. Então, olha aqui, ó, o azul é o ativo, é o que tem, o vermelho é o passivo que deve. Então, o mundo, assim, para cada 7 bilhões de habitantes, ele tem 6 mil dólares de ativo, tem 8,5 de passivo, então está devendo 2.300 dólares. O que significa isso? Cada um dos 7 bilhões de habitantes do planeta deveria guardar 2.300 dólares por ano para a mitigação dos efeitos de mudanças climáticas globais. O Brasil é o contrário, ó, é positivo. Ele tem um ativo de 9, tem um passivo de 6 e sobra 2.800 dólares por ano por habitante. Então, cada brasileiro está contribuindo com o planeta com 2.800 dólares. Olha os Estados Unidos, a cada ano que passa, cada americano devia guardar quase 9 mil dólares. O Japão também, a própria Índia, a China. Ou seja, esse quadro é uma linguagem contábil daquilo que os outros, nas outras áreas da ciência já estão falando. Ou seja, em 2050, não que, a minha opinião particular, não que o mundo vai acabar, etc., etc., né? Mas nas próximas décadas serão muito difíceis. E como que resolve esse problema? Então, é essa questão que eu gostaria de trazer para os funcionários das escolas de negócios. Né? E aí a gente vai começar a conversar mais, ouvir, fazer pesquisas. Né? O que os funcionários das escolas de negócios poderiam ajudar nesse processo? Porque você vai conversar com um professor de contabilidade que está estudando IFRS. É tanta mudança que ele não enxerga mais nada. Né? Muito menos enxergar o que está lá na economia, na administração, e muito menos lá na biologia, na química, na meteorologia, etc., etc. E quando fala que a gente precisa ter inovação, tem que inovar. Para inovar tem que sair um pouco da sua área, e para nós é muito difícil. Tá? Então, professor, aluno é transitório aqui na faculdade. A cada 4, 5 anos todo mundo vai embora e entra uma safra nova. Os professores estão lá isolados, cada um na sua base, sua pesquisa. Né? Alguns conseguem conversar com outros colegas, mas ainda é uma minoria. E os funcionários, na verdade, é o que toca. Então, a história da FEA, eu não tenho dúvida, já conversei com vários de vocês, né? A história da FEA está na mão do quadro de funcionários. Eu olhei a foto de cada um lá, né? Lembrando, nossa, eu já estou há 20 anos aqui, né? Então, quanta história. Então, na verdade, é um convite, né? O que vocês poderiam fazer para contribuir nesse processo? Tá? Aí você vai conversar com... Vocês conhecem melhor os professores do que nós mesmos. Conhecem os pontos fortes, os pontos fracos, e vocês poderiam dar essa contribuição. Né? E os alunos, essa geração nova que está entrando, é muito diferente. Já tem uma consciência diferente. Eu matava passarinho na minha infância, adorava, e comia ainda, assava, né? Vai fazer isso perto da criançada de hoje? Corta um galho de árvore na frente deles para ver o que acontece. Então, eles são muito mais críticos. Então, nós, professores, não estamos preparados para esses alunos que estão entrando. Né? Então, nós precisamos da ajuda de vocês. Como vocês podem ajudar? E a questão é assim, o professor, ele pesquisa, ele tem uma visão profunda naquela área dele, mas ele não tem uma visão do todo. Vocês, no quadro de funcionários, têm uma visão do todo muito maior do que nós, professores. Então, essa seria a contribuição, né? E que eu imagino que vocês já estejam fazendo. Esse é o mesmo balanço em valor total. Olha, o PIB do mundo, ele ultrapassa 50 trilhões. Tirando a depreciação, ó, chega a 40. O passivo ambiental é 56. Então, em 2050, o planeta vai estar com um passivo descoberto, com prejuízo de 15 trilhões por ano. Então, essa é a conta. A gente deveria guardar 15 trilhões para resolver o problema. Se fosse uma empresa, é fácil. Você pega lá um economista, um contador, um administrador. Como que nós vamos resolver esse problema? Ou aumenta a receita, ou corta a despesa, ou lança produto novo. Agora, como que a gente vai resolver esse problema do mundo? Que ultrapassam as fronteiras, as áreas dos países. Né? Como que a gente vai discutir lá com os Estados Unidos, que é a economia mais forte, com a Índia, que é a próxima futura primeira economia, com a Índia,
né, com a África, com a Europa. Como que a gente vai discutir tudo isso? E não adianta tomar uma ação isolada só no Brasil, tem que ser coordenada com o mundo inteiro. Então, é um problema gigantesco. Como dizem o professor Goldenberg, talvez o maior problema de todos os tempos, né? De 2020 para 2050, a China ultrapassa os Estados Unidos, não só em questão econômica, mas em poluição, né? Essa conta aqui quem fez foi o professor de atuária. Como que a gente resolve um problema numa empresa quando está com prejuízo? Ou aumenta a receita ou corta a despesa. E a primeira despesa que corta é funcionário. Então, aqui ele fez uma conta seguinte: ou a gente reduz a emissão de CO2 nos próximos 20 anos, ou se não, reduz a população. E o professor fez essa conta, ele fez um algoritmo matemático, ou seja, se a gente usar aqueles 16 cenários e não houver nada diferente, qual seria a população que o planeta comportaria em 2050? E aqui, ó, se o mundo seguir o padrão de consumo da Índia, que também é improvável, é muito pobre, o planeta comportaria 1 bilhão e 700 pessoas. Se seguir o padrão dos Estados Unidos, comportaria no máximo 79 milhões de habitantes. Lógico que não é verdade isso, né? Só o estado de São Paulo tem mais da metade de 79, né? E na média dá 600 milhões de habitantes. Lá na Unicamp, o professor Ortega fez uma conta, ele chegou em 3 bilhões e meio. Se o mundo hoje fosse produzir alimentos só de forma natural, sem usar petróleo, o planeta comportaria no máximo 3 bilhões e meio de habitantes. O pessoal da GV, do CES, da Centro de Estudo Empresarial, fizeram uma conta e trabalham com 500 milhões. Né? Obviamente o mundo não vai acabar, não vai acontecer isso. Mas são reflexões. Então, qual é a conclusão para encerrar? Ou reduz carbono ou reduz população. Não tem outro jeito, né? E, obviamente, é preferível reduzir carbono e tomar atitudes, né? E qual é a função dos funcionários? Eu fiz uma reflexão aqui, que eu vou mostrar para vocês. Talvez, eu coloquei aqui, ó, talvez a única coisa que interessa para cada um de nós é felicidade, não é isso? E que esse é um princípio universal, ou seja, felicidade todo mundo quer, mesmo um bandido, qualquer lugar, né? E apesar dessa subjetividade, existe pelo menos 3 aspectos da felicidade que são muito concretos, ou seja, tem que ter saúde. Se não houver saúde, não dá para usufruir. Tem que ter harmonia nos relacionamentos, né? Senão também não dá. E tem que ter dinheiro. Eu fiz essa palestra lá na FEFELESH no ano passado, com o Fábio Feldman e o Carlos Nobre. Eu recebo e-mail xingando até hoje. Não é culpa deles, mas talvez o pessoal da FEA tenha mais facilidade. Então eu falo aqui, aluno da FEA, quando perguntar dinheiro traz felicidade, tem que falar o seguinte: manda buscar. Né? Mesmo na FEA é difícil falar isso. E aqui eu trouxe, é um gráfico de um ganhador de um prêmio Nobel, que ele fez uma tese sobre preços hedônicos. Aqui, o gráfico aqui é felicidade, e aqui no eixo X é dinheiro. Se uma pessoa está na miséria e ganha dinheiro, bens materiais, o que acontece com a felicidade? Aumenta, não aumenta? Você está morrendo de fome, come uma comida gostosa, né? Então está na sobrevivência. A sobrevivência é só pão e água, tá bom? Que já é mais do que 1 bilhão lá da África, da Índia, da China. Se você está na sobrevivência e ganha mais dinheiro e vai para uma situação de conforto, o que acontece com a sensação de felicidade? É real, aumenta mesmo. Né? Olha, eu tenho uma casa boa, não passo tanto frio, no inverno eu tomo um banho quentinho, né? E se você sai da área de conforto e vai para o luxo, o que acontece com a sensação de felicidade? É verdadeiro, o dinheiro. Então, o dinheiro é muito importante nessa parte. A partir desse momento, as pessoas ou os países que atingiram esse ponto de qualidade de vida, se ganhar mais dinheiro, o que acontece com a felicidade? Não é assim mais linear. Pode se manter ou geralmente o que acontece? Diminui. Tá? Então, se você tem excesso, você tem uma casa muito grande, aí tem que ter um muro hoje de 4 metros de altura, tem que ter cerca elétrica, tem que ter carro blindado, né? Não tem mais liberdade. Então, isso aqui, quem já chegou nessa parte entende com facilidade. Quem não chegou, não adianta falar que dinheiro não traz felicidade. Então, a partir desse momento, o conceito de felicidade
Ele não é mais individualista, ele passa a ser mais coletivo. Então, os países que já atingiram um padrão de vida aqui, é mais fácil entender sustentabilidade. Você pega o Japão, a gente não aprendeu lá no tsunami, as pessoas na fila, o respeito coletivo. Por quê? O Japão foi um dos primeiros países a ter um padrão de qualidade de vida elevado, né? Então, nesse primeiro momento é individual, no outro momento aqui passa a ser coletivo, né? Nesse primeiro aqui é o que a FEA, a Economia, Administração e Economia, nós ensinamos, é o valor para o acionista. O que nós ensinamos aqui? É maximizar a riqueza do acionista, mas até atingir esse ponto. A partir desse momento, o que é uma função de uma empresa? É maximizar o valor para o planeta. Então, uma empresa que está com déficit, com caixa estourado, com problema de funcionário, não sei o quê, dá para falar em sustentabilidade? Não tem como. E por que nós da FEA estamos bastante procurados e o assunto hoje é escola de negócio? Tem uma frase que o professor Marcovitch sempre comenta e o príncipe de Gales também está comentando. Acho que o príncipe de Gales está com medo de não ser o próximo rei, né? Acho que quer pular. Então ele quer fazer um trabalho grande para a humanidade. Então ele abraçou a questão de sustentabilidade e criou um grupo chamado a Contabilidade do Príncipe. Né? O professor Nelson Carvalho da FEA, a presidente da CVM, Maria Helena Santana também, e o vice-presidente financeiro da Natura, são os 3 representantes da América Latina, num grupo de 40 pessoas. Eles dizem o seguinte: se não houver uma ação por parte das escolas de negócio, numa linguagem financeira, contábil, que é a linguagem que os mercados entendam, de nada adianta a demagogia dos ambientalistas, socialistas, isto. Ou seja, o que vai produzir as mudanças necessárias até meados desse século? Tem que conciliar poder econômico, linguagem econômica, social, ambiental e de governança, que é a transparência, etc, etc. Então, as empresas que querem sobreviver até o final do século, têm que olhar não só a parte econômica, mas o respeito à sociedade e a questão do meio ambiente. Tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Usando as palavras do professor Marcovitch, como que a gente vai resolver os problemas? Tem que ter governo, né? Por isso aqui na FEA tem que incentivar os alunos que gostam de poder, vai aprender com a FEFELESH. Olha o barulho que eles estão fazendo, nem eles entendem o que estão fazendo. Né? Mas eles têm um poder de articulação maior do que os alunos da FEA. O cientista, a busca pela verdade, vê o José Goldenberg, para ele, acho que com certeza vale mais o prestígio internacional atingido do que o dinheiro pelo prêmio. As empresas irão sempre focar resultado. A FEA não tem um resultado econômico melhor do que talvez as outras unidades. Aqui tem fundação, tem atividades, né, tem o brechó que vai gerar um dinheiro aí, né? Ou seja, uma instituição tem que focar em resultado. Tem que ter ajuda aqui das igrejas, qualquer igreja, né? Aqui rezar, quem sabe acontece um milagre aí também, ajuda, né? E tem que ter valores, né? Então, eu imagino que o currículo de todas as escolas, a começar pelas escolas de negócio, tem que ser multi-interdisciplinar. É nesse sentido que eu acho que os funcionários terão um papel importante. Porque professor é cego, a gente só enxerga o que está pesquisando. Né? O aluno está mudando, é muito dinâmico. E vocês são os que permanecem, vocês sempre ficam. Tá? E a frase do Fábio Barbosa, que era presidente do Santander, hoje ele está na editora Abril. Né? Podemos não ter deixado um planeta melhor para os nossos filhos, mas certamente deixamos filhos melhores para o nosso planeta. Esses são os alunos que nós recebemos. E para finalizar, né, o que eu já comentei, alunos são passageiros, os professores se isolam nas suas áreas de pesquisa, né? Enquanto a gente está buscando ser multidisciplinar, buscar na biologia, na química, na física, né? Cada área aqui a gente cria linhas, sublinhas e não enxerga o que o outro faz. E os funcionários, na verdade, são os que permanecem, né? Então, por favor, ajudem-nos a manter a visão do todo para atingirmos uma economia próspera e sustentável. Eu achei essa foto, né? E é isso. Tá bom? Eu peguei umas fotos aleatórias, né? Não vai sair todo mundo, mas...
Agradecemos a presença e a apresentação do professor Dr. José Roberto Kassai. Em seguida, iniciaremos o sorteio dos brindes e, ao lado, nós teremos um coffee break. Agradeço a presença de todos.